Olá pessoal, falando sobre os seres vivos, estudo dos seres vivos, vou falar de um reino importante, quer dizer, são 5 reinos, na verdade vocês já têm o domínio de taxonomia, que é a ciência que classifica as espécies biológicas, bem como dos vírus, aqueles que não estão incluídos em nenhum reino, até porque eles são seres acelulares, mas tem outros fatores também que o levam a não incluir nenhum dos reinos. Onde eu vou fazer um vídeo sobre vírus, mas hoje falar sobre o reino monero. São 5 reinos: reino monero, reino protista ou protoctista, o reino fungi, são os fungos, o reino plantae, reino planta são vegetais, as plantas, e o reino animalia, que são os animais. Então, reino monero, são bactérias. Bactéria pode ser todas divididas em ciências da vida. É importante entender que algumas coisas facilitam a vida, a compreensão daquele que está buscando a formação, o conhecimento. Entre eles é a questão da gente dividir. Aqui nós podemos dividir em cianobactéria e bactéria. Colocando singular, vocês viram. As cianobactérias são o quê? São os seres vivos podem ser classificados em seres autotróficos ou autróficos e heterotróficos ou heterótrofos. O que é isso? Esses dois prefixos, auto quer dizer próprio, hetero quer dizer diferente. Então, o que acontece? As cianobactérias recebem esse nome porque as primeiras descobertas tem a cor azul. Ciano, do latim, quer dizer azul. Então, são as bactérias autotróficas, como falei, podem ser chamadas de autróficas. E as bactérias são seres heterotróficos. O que quer dizer isso? No caso primeiro aqui, as primeiras têm a capacidade de realizar fotossíntese, ou seja, produzir o seu próprio alimento, a sua própria nutrição. O segundo caso, não produz, depende de uma fonte nutricional. Bom, as bactérias são seres extremamente interessantes. Dentro de uma teoria que eu vou fazer uma aula sobre isso, de origem da vida, tem teorias para explicar, pelo menos 3. E eu vou fundamentar depois, claro, com base na ciência, que a ciência traz. Vamos imaginar, elas provavelmente foram os primeiros seres a aparecer no planeta, e dentro dessa teoria das teorias da origem da vida na Terra, existe a teoria autotrófica e heterotrófica. Provavelmente o primeiro ser deve ter sido autotrófico, uma questão muito simples. Mesmo que tenha produzido inicialmente os compostos mais simples, mas conseguia, vamos pensar, sintetizar o que precisava. Mas já existia uma fonte nutricional. Mas é uma teoria, são 2 teorias, a teoria autotrófica e a teoria heterotrófica. Mas as bactérias provavelmente foram os primeiros seres pelo motivo: os vírus não têm condição de realizar metabolismo. Portanto, as bactérias provavelmente foram os primeiros seres que aconteceram no nosso planeta. Bom, as bactérias têm aí uma discussão que eu não vou entrar muito, que é os grupos, que elas são divididas, mas nós vamos direto para a morfologia. Morfologia é a forma da bactéria. As bactérias têm a forma de arredondada, que são cocos. Elas podem estar isoladas, pode também formar diplococos, pode ter outras organizações, como os estafilococos, é um formato estáfilo, formato como parecendo um cacho de uva, chegando a formar as colônias. Outra forma de bactéria é o formato de um bastão. Tem bactéria que tem um formato alongado. É outra forma de bactéria. Inclusive, elas podem também se unir numa organização que é chamada
elas formam duas células juntas. É caso mais difícil, mas existe. Elas podem ocupar outras formas, que são chamados, são os bastões, são os bacilos, por exemplo, diplobacilos, e pode formar também outros, que é o caso dos vibriões, é um formato mais ou menos como uma vírgula, tem um vibrião, e pode também formar os espirilos. Os espirilos são formatos mais alongados, então são essas quatro formas. Aí a organização vai depender muito. Reprodução, outro ponto importante que eu quero tocar com vocês, é a reprodução. A reprodução das bactérias se dá por processo binário, é assexuada, o que não impede, em algumas situações, ocorrer a troca de material genético entre duas células bacterianas, dois indivíduos, dois organismos vivos. Essa troca acontece numa estrutura chamada fímbria, e nessa estrutura há transferência de material genético de uma célula para outra. Nesse caso, alterando, havendo uma mudança, uma viabilidade genética, vamos pensar uma mudança. Inclusive, isso acontece também quando a bactéria pode também incorporar fragmento de DNA em outro ambiente. As bactérias são todas unicelulares, é importante entender isso, muita gente não entende, tá? Quanto à condição de, vamos pensar, nutrição, elas podem realizar respiração ou fermentação. O que acontece? E dentro disso aqui eu vou chamar a atenção que a respiração ela pode ser estrita ou restrita. Quando a bactéria, na ausência do oxigênio, ela morre. Elas podem ser também, fazer respiração ser facultativa. O que é facultativa? Ou fermentativa, mas facultativa. Facultar é quando não depende só do ambiente com oxigênio. A ausência de oxigênio, elas podem continuar fazendo liberação, vamos pensar, liberando energia através da fermentação. Exemplo, nós temos clássicos de bactérias, são os lactobacilos, eles fazem fermentação. Mas vou pegar as bactérias como um exemplo, uma bactéria que causa doença. Ela, nesse caso, ela só faz em tese fermentação, que é o caso do Clostridium tetani, que causa o tétano. Tanto que uma prática de fazer isso é colocar o peróxido de oxigênio, que é o H2O2, que é água oxigenada popularmente, jogar em cima de uma lesão que a pessoa acabou de acontecer para liberar o oxigênio. O oxigênio é tóxico a esse tipo de bactéria, tá? Bom, ainda sobre essa questão de liberação de energia, as bactérias vamos para a importância. Vamos falar de duas coisas. Importância positiva e negativa. Negativa é que muitas bactérias causam doenças, mas isso é a quantidade mínima se a gente pensar nas doenças. Doenças, exemplo de doenças causadas por bactérias. Estou falando dessa importância. A importância pode ser do ponto de vista positivo ou negativo, depende também de... Estamos direcionando a quem e a quê. As bactérias causam doenças, nós conhecemos muitas. Exemplo, a Mycobacteria tuberculose causa a tuberculose, tem a Mycobacteria bovis que causa a tuberculose em animais, não humanos. O Clostridium tetani causa o tétano. A Mycobacteria lepra causa uma doença, tá? Vários tipos de bactérias causam doença não só em humano, como por exemplo a Xeromonas, mas em humano também, as Pseudomonas. Os estafilococos pode causar infecções, principalmente do trato respiratório, sistema respiratório. Uma bactéria extremamente resistente de humanos é Helicobacter pylori, que causa úlcera, pode causar gastrite e levar a uma úlcera, que é o quê? A lesão da parte estomacal. Vamos pensar, o pessoal chama parede estomacal, a parte interna do
estômago. Então tem uma quantidade de bactérias que faz isso. No entanto, para a característica nutricional que eu acabo de falar, as bactérias têm importância enorme. Por quê? Motivo: as bactérias, junto com os fungos, são decompositoras. O que é isso? Elas completam a última etapa num ciclo da matéria, quando elas vão decompor a matéria morta, matéria orgânica, e devolver ao meio ambiente sais minerais, vários compostos, pode também formar gás, que acontece isso. Por exemplo, no processo chamado, que é muito usado na agricultura, compostagem, ali tem a ação de fungos e bactérias. Então as bactérias têm importância enorme. Tem bactérias no nosso corpo, por exemplo, nosso corpo humano, ser humano, só consegue produzir uma vitamina, que é a vitamina D. No entanto, como é que é produzido as outras vitaminas? Vem de uma fonte nutricional, mas tem uma vitamina, que é a vitamina K, que ela é importantíssima, lá na questão do sangue, vamos pensar na coagulação, no processo de coagulação, não é só a vitamina que participa, tem outros elementos, vamos tratar dessa maneira, e aí essa bactéria, ela faz o quê? Ela vai produzir vitamina K no nosso intestino, ela vive no nosso intestino. Inclusive tem o que o pessoal chamava no passado de flora, não é flora, flora é para a planta, nós não vamos chegar lá. No caso, microbiota normal, elas são importantes, por quê? Porque elas impedem que alguma bactéria que cause doença venha se instalar. Bom, já falando tanto isso, para a gente fechar, vou falar da questão da estrutura bacteriana, e aí vamos para uma célula bacteriana. Uma célula bacteriana, ela pode ter um formato, como eu falei, desse jeito. Detalhe, toda célula vai ter pelo menos 3 elementos que é importante não esquecer. Claro, além dos outros. Isso é chamado de citosol, que o pessoal ainda chama de citoplasma. Não está errado, está apenas atualizado. A parte aqui interna, vamos pensar, citosol. Essa parte que o individualiza aqui, pegando aqui só essa parte, vamos pensar que aqui é tudo o citosol, que é a parte gelatinosa da célula. Essa parte aqui é membrana plasmática, tá com membrana. E o que acontece diferente com as bactérias, portanto, chamado seres procariontes, procária de primitivo, primeiro de tudo, ou células procarióticas, elas não têm o que? Uma estrutura que tem nas outras células. O DNA dessas estruturas é circular, solto no citosol. Mas tem núcleo? Tem, tá, gente? Ivan, tem núcleo, porque é comum algumas pessoas falar que bactéria não tem núcleo, porque a condição de uma célula, claro, tem algumas exceções, mas não vou citar agora, vou citar quando a gente falar de a parte hemato, de sangue, tá? Mas por enquanto não, está falando de bactéria, que na verdade toda célula tem 3 estruturas clássicas. Uma membrana plasmática individualiza, o citosol, que é a parte do citoplasma, que é a parte interna. Dentro dessa parte interna tem um núcleo. Toda célula vai possuir isso. Se não possuir, não caracteriza uma célula. Claro, além de outras coisas. Então isso aqui é o material genético da célula bacteriana. Então a bactéria ainda pode ter outro envoltório, outra estrutura que é chamado parede celular. Está aqui contornando a célula. E não são poucas bactérias que têm essa estrutura. Essa outra estrutura vai conferir à bactéria, inclusive, muita resistência. Resistência a várias situações. Exemplo, em uma doença que é tratada com determinado tipo de antibiótico, não serve para outra doença, por exemplo, a bactéria que causa doença que tem a parede celular. Isso aqui é chamado ainda de parede celular. Porém, isso aqui poderia ser chamado, poderia não, já tem cientistas chamando de parede de membrana celulósica, tá? Mas, volto a dizer, essa parede celular das bactérias é diferente das paredes celulares que existem nas plantas e nas algas, tá? Fica bem claro, não chegar lá eu vou falar. Então, gente, é uma aula para falar sobre esse reino extremamente importante. Claro que eu vou mais não me estender muito, para não ficar uma coisa muito longa, mas para vocês entenderem um pouco, no geral, o que são as bactérias. Então, só rapidamente, bactérias são seres que podem ser autotróficos ou autótrofos, heterotróficos ou heterótrofos,
São seres todos formados por uma única célula. A morfologia tem 4 tipos de células, tá? A célula arredondada, a célula no formato de um bastão, as células no formato de uma vírgula mais ou menos e um espirilo que é mais alongado. Bom, quanto à reprodução é toda assexuada, mas não impede que elas troquem material genético com outras. Isso é um procedimento chamado reprodução divisão binária, cada célula vai formar 2 células idênticas. Respiração, fermentação para liberar energia. Algumas bactérias são parasitas, obviamente, pode causar doenças em plantas, animais, inclusive no próprio ser humano. Quanto à célula bacteriana, ela tem esse arcabouço, tá? É diferente de outras células. Na parte de citologia eu vou explicar sobre isso. Então, espero que vocês tenham entendido o reino Monera. Não vamos se estender muito. Falei que ela tem um ponto positivo, que é a questão do benefício. Por exemplo, os lactobacilos, que faz a fermentação de açúcares do leite, entre tantas outras. Tem bactérias que faz usado como controle biológico, também pode ser usado. E tem as bactérias que causam doenças. Esse é o lado negativo, vamos pensar, das bactérias.